Shalom Uvracha. Na nossa parashá, Moshe Rabbeinu nos conta que a Torá, ela é a nossa sabedoria aos olhos dos povos do mundo. Ou seja, quando você fala sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, quando você fala sobre nós, todo mundo vai falar: uau, esse povo é muito inteligente. Isso está dizendo Moshe Rabbeinu para o povo de Israel, que a Torá, ela é a nossa inteligência em relação aos outros povos. Ou seja, assim, que a gente pode entrar em qualquer outro tipo de sabedoria. Um judeu pode estudar medicina e ele pode ser o maior médico da época dele, mas na outra geração essa medicina já está desatualizada. Então você pega os remédios de uma geração e você tenta aplicar eles a outra, já não funcionam mais. Pega um remédio de 40 anos atrás, a pessoa já mudou, as pessoas mudaram, as doenças já são imunes aos remédios anteriores, já tem novas variações de todas as doenças. Então pegar um médico que foi o maior médico do mundo há 800 anos atrás, pegar toda a sabedoria dele, hoje em dia a gente chamaria isso de ignorância. Ou seja, a gente, se esse médico de 800 anos atrás, que foi o maior médico do mundo, pegasse aí uma máquina do tempo, viesse para o Congresso de Medicina Internacional e ele é apresentado como o maior médico do mundo, ele começa a falar, vão falar: pô, esse cara é ignorante, ele não entende nada de medicina. Da mesma maneira, as outras ciências, se você pega um engenheiro antigo, um engenheiro atual, e o engenheiro antigo não vai conseguir construir um prédio, uma ponte, como se consegue fazer hoje. Então todas as ciências do mundo, elas são perecíveis. Todas as sabedorias do mundo, elas são perecíveis. Elas vão mudando, elas não têm uma essência. Enquanto que a Torá é a sabedoria divina. E sendo que Deus é eterno, a Torá é eterna. Somente que em relação a 800 anos atrás ela era aplicada, a gente respondia: se eu pegasse a máquina do tempo e fosse para 800 anos atrás, não teriam perguntas de Torá como tem hoje, teriam perguntas mais simples. A vida era mais simples, então as respostas também eram mais simples. Por outro lado, hoje se descarta muita coisa. Então, nós sabemos que em assuntos de kashrut, vai fazer diferença se tinha galo no galinheiro quando tem uma gotinha de sangue no ovo. Hoje em dia, se você encontra o ovo com uma gotinha de sangue, você sabe que nenhum galo tem galinheiro. E geralmente, graças a Deus, assim, nós somos uma geração que tem uma vida melhor do que as anteriores. E antigamente a pessoa tinha uma galinha em casa que ela botava um ovo, aquele ovo era importante, então ela precisava, se tinha um problema em relação ao ovo, ela precisava levar para o rabino, porque tinha que tentar liberar aquele problema. E hoje já tem um problema com o ovo, joga fora e pega outro. Então as perguntas são diferentes. As perguntas antigamente não tinham todas essas ramificações que as perguntas de hoje. Mas você vê, quando um pai muito sábio, ele conversa com um filho de 2 anos, ele conversa de um jeito. Quando ele conversa com um filho de 20 anos, ele já conversa de uma maneira muito mais profunda. O mesmo acontece com a Torá. A Torá, ela tem um lado profundo dela, ela tem um lado oculto dela, ela tem um lado superficial. Quando falamos sobre ciências do mundo, elas não têm a essência
da Torá. Ou seja, Deus criou o Adão e a Eva no paraíso, e hoje, se você pega qualquer ciência, ela vai analisar a pessoa, ela vai falar, olha, tem lá o Adão e a Eva, aí vamos ver do que eles são criados. Ou seja, não é uma ciência que ela faz parte da essência da criação. É uma ciência que, depois de analisar a criação, chegou a uma conclusão. E tanto a medicina, quanto a engenharia, quanto tudo, todo estudo dela vai pela estatística. Ou seja, eles vão fazendo experiências até descobrir um jeito melhor de fazer a coisa. Então, na outra geração, que já fizeram mais experiências, descobriram outro jeito. E aí as ciências vão mudando e nenhuma delas ficou igual. Por exemplo, quando a gente fala sobre um muro, engenharia da época da Gemara, o muro era perfeito, era pedra sobre pedra, está lá até hoje. Mas se um dia dá uma inclinadinha, sai de baixo porque agora ele vai desabar. Mas ele está lá até hoje, mas a essência daquela construção ainda é uma essência primitiva. Se ele inclina um pouco, ele desaba. Então, hoje já tem um cimento armado. A pessoa pode fazer uma pedra muito mais forte do que aquela pedra que está lá artificialmente. E no futuro vão fazer talvez coisas mais detalhadas. Mas a base é essa, que a Torá, de acordo com a necessidade, a gente revela o lado mais profundo da Torá, ou o lado mais superficial, de acordo com quem está fazendo a pergunta. E as outras ciências, elas vêm de fora para dentro, elas não vêm de dentro para fora, elas não vêm da sabedoria divina, da essência divina, elas já são um desencadeamento, como se diz. Eu vou analisar um fato, eu posso analisar esse fato de acordo com a sabedoria divina, ou eu posso analisar esse fato de uma maneira superficial. Então nós vamos, para vocês entenderem isso, tem uma história na Gemara muito, muito linda. Um rabino da época da Gemara, um sábio de Israel, um grande sábio, para fazer parte do Sanedrim, que era o tribunal rabínico de Jerusalém, a pessoa precisava saber 70 línguas. Essa era uma das condições. E não era só isso, tinha muita coisa que ele precisava saber. Ou seja, eles conversavam com cada pessoa que vinha argumentar alguma coisa, tinha que argumentar na sua própria língua. Então, naquela época, na época da Mishnah, que antecedeu a época da Gemara, o sábio da Mishnah, que eles eram maiores do que os sábios da Gemara, o sábio da Mishnah é chamado de Tana, rabino da Mishnah é chamado de Tana. E os Tanaim, eles estavam discutindo, um Tana estava discutindo com outro Tana, caso uma escrava cananeia quer dizer assim, chega para o tribunal rabínico, para o Sanedrim de Jerusalém, chega uma pessoa que é uma pessoa muito simples, analfabeta, ela é uma escrava cananeia, ou seja, a pessoa mais simples possível. Hoje não sei como dá para falar isso, para explicar o que é a pessoa mais simples possível, mas desde a pessoa mais estudada do mundo até a pessoa mais ignorante do mundo, se você quer dar um exemplo de pessoa analfabeta, ignorante totalmente, esse exemplo na época antiga era essa escrava cananeia, Shifrak Na'anit. E os Tanaim, eles estão discutindo entre eles, olha, então a Shifra, essa escrava cananeia, ela pode argumentar tal argumento. Aí o que a gente responde? A gente responde tal argumento. Mas e se ela argumentar tal argumento? A gente responde tal argumento. E se ela argumentar tal argumento? A gente responde tal argumento. Até que eles pararam, pera, gente,
Se a mulher ela é uma mulher muito simples, ela é analfabeta, ela não fala errado, ela nunca estudou no jardim de infância na vida dela, como pode ser que nós somos os Tanai, nós somos aqui os maiores sábios do mundo, e a gente está falando o que ela poderia argumentar, a gente está falando isso, o que a gente argumentaria se a gente estivesse no lugar dela. E aí eles falam, não, ela poderia argumentar o que a gente está argumentando, sim. Ou seja, quando a gente se coloca no lugar dela, e a gente dá um argumento tão grande de um Tana que estudou a vida inteira, está 70 anos estudando, e ele consegue chegar a um argumento tão profundo, ela que não estudou 70 anos, ela que é uma analfabeta, uma pessoa muito simples, ela pode chegar ao mesmo nível de sabedoria, ela pode argumentar o mesmo argumento 1 hora na vida dela, na hora que o assunto está importando para ela. Na hora que o assunto está importando para ela, aí ela vai, ela consegue chegar a um nível de sabedoria, o mesmo nível do Tana, naquele instante. Depois disso, depois que ela saiu do julgamento vitoriosa por ter argumentado aquele argumento de tão sábio, ela vai comemorar, vai tomar a cachaçinha dela no botequinho, e todo mundo vai falar, uau, gente, como pode ser que essa mulher, ela conseguiu ter uma ideia dessas? Como pode ser que ela teve uma ideia dessas? Como pode ser que ela argumentou isso? E na prática, dizem nossos sábios, o motivo que ela conseguiu chegar, que aquela mulher que você vai ver ela antes e você vai ver ela depois. Antes ela estava tomando a pinguinha no botequinho, depois ela voltou para tomar a pinguinha no botequinho, e na hora que ela estava no tribunal, ela deu argumentos que os Tanoim com 70 anos de estudo, somente eles conseguiriam argumentar. Então dizem nossos sábios, porque naquela hora que ela estava naquele julgamento, naquela hora o assunto estava importando muito para ela. E na hora que a pessoa se importa muito com uma coisa, ela chega num nível de sabedoria que ela consegue dar o mesmo argumento de um Tana, mesmo sem ela ter estudado 70 anos. Diz o Rebbe que tem uma regra na Torá, que quando a Torá te fala, se você fizer isso, você vai ganhar muito, quer dizer, do sim, você entende também o não. Quer dizer que se você não fizer isso, você vai perder muito. Então, nesse caso, o Rebbe diz, tem o que a gente aprende do argumento da Shifra, da escrava cananeia, que quando uma coisa importa muito para nós, agora vocês desculpem a iluminação, estamos passando embaixo do Rio Pinheiros, provavelmente a ponte que vai para o Butantã, ponte submersa, como se diz, é o túnel que vai para o Butantã. Vamos para o nosso centro da cultura judaica, e fica um pouquinho escuro dentro do túnel, mas é como o Galut e a Geulah. A gente já está vendo a luz no fim do túnel. Então estamos no Galut. No Galut tem as luzinhas, mas no fim do túnel já estamos vendo já a saída. Estamos próximos a Geulah. Então vamos aprender aqui um pouquinho sobre esse assunto tão importante para a nossa Geulah, que é o assunto da escrava cananeia, dos argumentos da escrava cananeia. O Rebbe fala disso que a gente aprende, que ela é a pessoa mais ignorante do mundo, ela é a pessoa mais simples do mundo, e na hora que importa para ela alguma coisa, ela pode ter uma ideia a nível de Tanaim e Amoraim. Os Amoraim são os rabinos da Gemara, né, posteriormente. Então, o que acontece com a gente, diz o Rebbe, é o mesmo.
quando a gente não se importa com alguma coisa, infelizmente, quando para nós o principal é o material, o espiritual não está importando tanto para a gente, aí é o contrário. Mesmo que nós somos pessoas tão estudadas, mesmo que nós somos pessoas tão inteligentes, mas aí inverte. Na hora que não importa, o nosso raciocínio vira o raciocínio da pessoa mais ignorante do mundo. Seja da mesma maneira que a pessoa mais ignorante do mundo, na hora que importa para ela alguma coisa, ela consegue raciocinar como um Tana, que é o maior sábio do mundo. O mesmo acontece no caso contrário. Você pode ser o maior sábio do mundo, mas se o negócio não te importa, aí você, na hora que você raciocina como a pessoa mais ignorante do mundo. Dá um modo avião no cérebro, hoje tem no celular, tem um modo avião. Mas aí o nosso cérebro também tem um modo avião. Você raciocina no modo avião. Ou você não tem essa ideia, ou você tem uma ideia a nível da pessoa mais ignorante do mundo, e aí todo mundo vai te perguntar, pô, mas vocês são um povo tão inteligente, como vocês tiveram uma ideia tão ineficaz, uma ideia tão ignorante? Tem gente que, olha, a escrava cananeia aí, a pessoa mais ignorante do mundo, ela já está mais inteligente do que vocês. Então está mais inteligente porque na hora importava para ela. Então esse vai ser o segredo. Porque Moshe Rabbeinu, ele fala para a gente, olha, a Torá, ela é a nossa sabedoria aos olhos dos povos do mundo. Quando importa para a gente da Torá. Quando o povo de Israel está preocupado com o que a gente tem que fazer nesse mundo. Porque Deus tirou a gente de um paraíso que uma hora lá equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui, para colocar a gente aqui no mundo, para fazer um trabalho. E se a gente está preocupado com o fato de Hashem, de Deus ter mandado a gente para cá para cumprir uma missão, aí a gente consegue raciocinar como um Tana. Aí realmente na hora que a gente fala, todo mundo vai falar, uau, esse povo é muito inteligente. Agora, se a gente está preocupado em concorrer com os outros, que as sabedorias deles são passageiras, todas as ciências, até hoje, de geração para geração, elas ficam desatualizadas. Aí a gente aí todo mundo vai falar, pô, esse povo dá uma impressão tão boa, mas olha o raciocínio deles. Então, dá para vocês exemplos simples. Uma pessoa, uma história muito, muito interessante. Uma pessoa, na época dos descobrimentos, inventaram a caravela, já dava para chegar em ilhas perdidas, em lugares que não tinha acesso até aquela época. Uma pessoa ouviu falar que tem a Ilha dos Diamantes, mas é muito difícil chegar lá. Mas se a pessoa consegue chegar lá, no lugar de pedrinhas no chão, tem diamantes no chão. A pessoa que consegue chegar naquela ilha, ele fica muito rico. E essa pessoa combinou com a família, falou, olha, eu vou ser o orgulho da família, eu vou conseguir chegar na Ilha dos Diamantes e vou levar um saco grande de estopa, vou encher ele de diamantes, vou voltar para cá. Eles combinaram o dia da saída, o dia da chegada, e falaram, olha, só uma coisa, não importa se você conseguiu os diamantes, não conseguiu os diamantes, o dia que a gente combinou para você voltar, você volta. E ele entra na caravela, e a caravela atravessa lugares perigosos e consegue chegar até a Ilha dos Diamantes. Ele desce na Ilha dos Diamantes com um saco de estopa dele, e ele vê lá todos os diamantes brilhando, e fica muito, muito emocionado que ele conseguiu chegar no objetivo final da vida dele. Ele vai ser agora o maior milionário do mundo. E ele começa rapidamente a colocar os diamantes
dentro do saco de estopa dele, e ele ouve gargalhadas, 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 gargalhadas. Ele olha para todos os lados, um monte de gente rindo. Ele virou o show da ilha. Aquelas pessoas que estavam rindo dele são todas as tribos de índios lá da ilha que vieram ver o show, vieram dar risada. E ele pergunta: o que eu sou tão engraçado assim? Vocês não pagaram para assistir a comédia, mas que comédia eu estou fazendo? Eles falaram: isso é a coisa mais engraçada do mundo. A gente vê uma pessoa que aparentemente é uma pessoa inteligente e ele está enchendo o saco de pedras. Aí ele falou para os índios dele, ele falou: desculpa, essas pedras aqui valem uma fortuna, cada pedrinha dessas vale 1 milhão. Aí que eles deram mais risada ainda. Eles falaram: olha, é isso que a gente veio fazer aqui, quer dizer, um show, uma comédia, você fez pra gente um dia. Quer dizer, você está catando pedra, colocando no saco de estopa, e ainda você está dizendo que isso tem algum valor, e ainda você fala que isso vale 1 milhão. E aí eles davam gargalhadas e gargalhadas e gargalhadas e gargalhadas. E aí ele falou: não, todo mundo está pensando que eu sou muito burro, eu vou mostrar para eles que eu sou inteligente. Aí começa o escorregão. Ele fala para eles: olha, desafio vocês. O que vocês consideram uma coisa valiosa nessa ilha? Aí eles falaram: olha, aqui só tem pedra, nessas pedras, esses diamantes. Então, para a galinha comer alguma coisa é muito difícil. Ela tem que, com os pezinhos dela, ela tem que tirar os diamantes do chão e até ela encontrar uma minhoquinha. Então as galinhas têm muita dificuldade em se reproduzir, porque elas comem pouco. Então o que é importante aqui é banha de galinha. Quem tem mais banha de galinha, ele é o maior milionário. Aí essa pessoa falou: então eu vou mostrar para vocês como eu sou inteligente. Ele abriu um galinheiro e começou a criar galinha. Ele começou a juntar banha de galinha, até que ele encheu a caravela dele de banha de galinha. E ele mostrou para todo mundo que ele era o homem mais inteligente do mundo, e todo mundo aplaudiu ele e falou: olha, realmente agora a gente está vendo que você é muito, muito, muito inteligente. E aí ele volta, coitado, no dia marcado, a família está esperando ele no porto, e já de longe todo mundo sente um cheiro horrível de banha de galinha. E ele chega no porto do país dele com toda aquela banha de galinha já estragada, né? Já estragou no caminho porque é produto perecível. E imagina a decepção agora que no lugar de trazer os diamantes, ele chega com essa banha de galinha. E essa história é um exemplo entre a Torá e as sabedorias do mundo. As sabedorias do mundo, elas são como banha de galinha, quer dizer, agora elas dão um efeito, você pode acender e faz sair aquele fogo, tipo as velas antigas eram feitas de banha, né, de sebo, como se chama, é vela de gordura, por isso que tem problema, não poderia fazer Bedikat Hametz. Agora estamos passando embaixo de outro rio aqui, ou agora o Rio Pinheiros. A gente está ocupado aqui com a Torá, não se preocupa com o rio que está em cima de nós. Estamos embaixo do Rio Pinheiros, agora na prática, agora de verdade embaixo do Rio Pinheiros. Imagina toda a nossa Torá, elevando todos os Nitzotzot, que estão, a gente está por baixo da terra mesmo agora. Embaixo da terra, embaixo do rio, mas estamos vendo a luz no fim do túnel. Isso que a gente faz no Galot, a gente leva todos os Nitzotzot, todas essas grandes revelações divinas que caíram aqui nesse mundo, e elas se tornam nossas, elas se tornam o nosso próximo mundo. Então, voltando agora para o nosso assunto principal. Então a Torá, ela é verdadeira, ela não é perecível. As sabedorias dos povos do mundo, elas são sabedorias perecíveis. Ou seja, passou uma época, já aquela engenharia já não é mais adequada para os novos padrões da época, já inventaram novas coisas,
aquela medicina já não é mais adequada e tem até assuntos que estão dentro da cultura judaica própria, assuntos nossos, tipo o Rambam, ele escreveu um livro sobre remédios, e as ervas que ele escreve lá, elas serviam para a pessoa daquela época, para doença daquela época, mas já não serve mais para hoje. Como diz a Gemara, que na própria Gemara tem casos assim, que um Amorá, ele fala que o rabino da Gemara, todo rabino da Gemara, todo sábio da Gemara é chamado de Amorá, todo sábio da Mishnah que antecedeu a Gemara é chamado de Tana. Então o rabino da Gemara fala sobre um remédio, como fazer um remédio para tal doença. E o outro fala, olha, eu testei esse remédio e não deu certo. Aí eles argumentam que até os animais mudaram, não só as pessoas mudaram, mas até os animais mudaram. Então o livro que o Rambam escreveu serviu para a época dele, o livro dos remédios. Mas o livro de Torá que ele escreveu, isso serve para todas as épocas. Esse detalhe vai ser importante. Então o mesmo judeu que foi o Rambam, que ele foi um grande sábio, e ele também foi um grande médico, como um grande sábio ele continua sendo até hoje. Como grande médico, se você levar para o Congresso de Medicina Internacional o livro de medicina do Rambam, o livro dos remédios do Rambam, eles vão falar, olha, isso está desatualizado. Ele já não é mais um grande médico. Em relação à medicina, já tem melhores do que ele. Agora, em relação à Torá, não. Em relação à medicina, ele já não é nada. Em relação à Torá, ele continua sendo tudo. Porque a Torá não é perecível. Então, quando a gente chega lá em cima com Torá, aí nós chegamos como o exemplo da banha de galinha, né? E a gente chega com o saco de estopa cheio de diamantes. Eu falo, tem que falar saco de estopa. O que acontece é que aqui em São Paulo, quando você fala com o saco cheio, você não está querendo dizer um saco de estopa. É uma expressão. Não sei como é nos outros estados. Tinha o Shmaya e Aftalion, eram os professores do Hillel e Shammai. Era a época da Mishnah, eles eram Tanoim, eles eram os maiores. A Torá passou por meio deles. Depois do Shmaya e Aftalion, chegou a geração do Hillel e Shammai. Então eles eram os professores do Hillel e Shammai. Você imagina o tamanho deles, a grandeza deles. Os dois se converteram ao judaísmo. Eles eram descendentes do Sanherib, do rei da Assíria, que fez o maior problema para o nosso povo, que ainda não conseguimos consertar até hoje, que é o exílio das 10 tribos. Até hoje temos 10 tribos perdidas. Até hoje o segundo Beit HaMikdash foi só a redenção da tribo de Judá, com a micro tribo de Benjamim e com um pouquinho dos Kohanim, um pouquinho dos Levim, mas até o problema das 10 tribos só vai ser resolvido agora com a nossa Geulah. E esse Sanherib, os descendentes dele eram o Shmaya e o Aftalion. Os dois se converteram ao judaísmo e eles se tornaram os maiores sábios de Israel. Não tinha ninguém tão grande quanto eles. Eles foram os professores do Hillel e Shammai, que também o Hillel e Shammai, na geração deles, não teve ninguém do tamanho deles em matéria de Torá. E o Shmaya e Aftalion, eles, em Israel naquela época se falava aramaico, por causa que já era a volta do exílio. Depois da volta do exílio da Babilônia, nosso povo desceu para a Babilônia falando o hebraico original, voltou da Babilônia falando aramaico e continuou falando aramaico. Então o Shmaya e Aftalion,
sendo que eles eram descendentes do Sanherib, eles vinham do lugar chamado Assíria, que é norte do Iraque. Até hoje no Iraque tem a província Assíria. E então quando eles aprenderam o aramaico de Israel, eles não conseguiram falar com a mesma fluência que as pessoas que tinham nascido lá falavam. Então eles tinham aquele sotaque que de vez em quando no sotaque pega uma palavra que você não entende essa palavra. Então, por exemplo, tinha uma letra rei que, se você consegue pronunciar ela no aramaico de Israel, que era, puxa um pouco para hoje, a comparação disso hoje é tipo a diferença entre o Sefaradi e o Ashkenazi. O Sefaradi consegue falar a letra rei, e o Ashkenazi, quando vai falar o rei, ou ele fala como um Aleph, ou vira Gimel, mas não consegue falar o rei. Então, o Shmaya, quando eles falavam uma medida chamada Hen, eles tinham que falar um Hen inteiro, porque a palavra Hen em aramaico quer dizer sim. Então, se eles falavam o Hen, e na hora que eles falavam, parecia que eles estavam falando um in, que é um sim, que eles não conseguiam pronunciar o rei, para você saber que é esse in que eles estão falando quer dizer essa medida, e não quer dizer a palavra sim. Então eles falavam o reino inteiro. Sempre que eles falavam o reino inteiro. Para você saber que dessa vez ele está falando sobre a medida, não está falando a palavra sim. Então a mesma coisa que em São Paulo, quando você fala um saco cheio, você tem que falar um saco de estopa cheio, um saco de plástico cheio, para a pessoa entender que não é outra coisa. Que quando alguém perde a paciência, mesmo que é uma mulher aqui em São Paulo que perde a paciência, ela fala, estou de saco cheio. Aí fala, a mulher perdeu a paciência, ela está de saco cheio. Não, tipo, tem que entender o que ela está falando, mas então, a gente aqui na nossa aula, a pessoa foi com um saco de estopa, e ele encheu o saco de estopa, ele estava com o saco de estopa cheio. É como o Shmaya italiano falava, olha, é um reino inteiro, né? Para você entender que se trata de um saco de verdade. Então, o que a gente aprende daqui é assim, todas as sabedorias dos povos do mundo, elas são sabedorias perecíveis, elas são banho de galinha, que você passou aquela geração, a outra geração já está mais atualizada. Então, uma vez eu recebi uma receita médica, eu vi isso na minha vida do dia a dia, recebi uma receita médica, tomei um remédio, nunca vou para o médico, nunca tomo remédio, já estou 21 anos aqui no Brasil, raramente fui para o médico, raramente tomei o remédio, mas há uns 20 anos, 19 anos atrás, estava no médico, recebi um remédio, tomei o remédio, não fez efeito nenhum, já não tomei mais. E aí alguém me perguntou, e essa pessoa que me perguntou no Koilo, no espaço onde a gente estuda a Torá à tarde, me perguntou lá sobre o remédio. Aí eu falei, olha, tomei o remédio, não adiantou nada, então não tomei mais. E acabou, passou sem o remédio, tipo... Aí ele falou, você está com a receita do remédio aqui? Eu estava com a receita. Era um remédio simples, graças a Deus nunca precisei de receita restrita. Como se... Ou seja, aqui em São Paulo tem muito disso, mas eu não, graças a Deus não precisei. Hoje os médicos não querem arriscar, eles dão para todo mundo receita restrita, mas no meu caso era uma receita simples. Aí essa receita simples, estava lá o CRM do médico. O que essa pessoa do qual eu queria saber? Oi? Tudo bem? Olha o tamanho da barba. Olha, muito obrigado. Tudo de bom. Senhor. Leva para ele lá também. Leva para eles também, tá?
Deus Tudo de abençoe. bom. Olha o Pra tamanho você da também. barba dele. Olha. Não tem Você é necessidade. de Israel? De Israel, sim. O senhor é muito inteligente. O senhor é muito inteligente. Não é todo mundo que sabe que a gente é judeu. Não é todo mundo que sabe. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Olha que coisa linda, tudo de bom. Então, agora o pedágio. Agora eles estão lá, que o pedágio do Butantã. Ele já leu a Bíblia 2 vezes. Sabia que a gente é judeu, graças a Deus. Olha, isso me lembro a gente começou a falar sobre a pessoa mais simples. E ele está no farol, lavando vidro com água suja. E a gente dá o biscoitinho para ele não lavar o vidro, que se você não dá o biscoitinho, ele te lava o vidro. Aí você vai aprender que a próxima vez você tem que trazer. Eu já vou com a caixa de biscoito no carro. Cada pedágio aqui já vai um biscoitinho. Agora lá já foi para todo mundo. Então, voltando para o nosso assunto. O que acontece na prática, assim entre nós, só para terminar o assunto. A Torá, ela tem um lado mais profundo, tem um lado mais superficial. Em uma geração, você usa o lado mais superficial, porque as pessoas se fazem perguntas simples. Na nossa geração, já o Rebbe falou, agora você tem que revelar o lado mais profundo da Torá, o lado mais oculto. Ela continua sendo a mesma Torá, mas na nossa geração, ela tem que estar com o lado Zohar, Arizal dela revelado. E enquanto que as sabedorias dos povos, elas não são assim. Elas são perecíveis. Passou aquela geração, já teve uma atualização. Então a pessoa que queria ver a receita do meu remédio, ele não queria ver qual que era o remédio. Ele queria ver o número do CRM do médico. Na hora que ele viu o número, ele falou, olha, tá vendo esse número? Esse número é de 4 números, hoje o CRM já é de 8 números, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o detalhe que ele falou. Ele falou, olha, eu tô vendo que esse médico, ele tá desatualizado. Olha o CRM dele, de quando que é, ele se formou 40 anos atrás. Você tinha que ir para um médico que acabou de se formar, que o médico que acabou de se formar, ele está atualizado. E isso é o que acontece com as sabedorias dos povos do mundo. Se você vai para um engenheiro que se formou 40 anos atrás, para um médico que se formou 40 anos atrás, ou para um engenheiro que se formou hoje, para um médico que se formou hoje, já vai ter uma diferença. O de hoje ele está mais atualizado. E o que se formou há 70 anos atrás, Estou falando assim sobre uma pessoa que somente se formou, mas que não foi se atualizando. Ou seja, o problema com essas sabedorias é assim que elas perdem a validade. E aí a pessoa tem que fazer uma pós-graduação para recuperar a validade. A Torá não precisa de pós-graduação. A Torá, ela é a sabedoria divina. Ela é mais profunda, então cada vez para equilibrar com a escuridão do mundo, a gente precisa revelar o lado mais profundo dela. A gente não precisa mudar ela. Por isso diz Moshe Rabbeinu, aqui na nossa Parashá, ele fala um assunto muito, muito interessante, que é um dos mandamentos da Torá, que é chamado de Bal Tosif. Ele fala, você não pode nem tirar e nem acrescentar a um desses mandamentos. Nem tirar e nem acrescentar, por quê? Está escrito na Torá que tem que colocar uma mezuzá na casa, então você coloca uma mezuzá, você não pode colocar 2, não pode colocar 3 na mesma porta. Ah, mas cada porta tem que ter uma mezuzá, fora a porta do banheiro. Ou uma coisa parecida. Então, cada porta tem que ter uma mezuzá. Você não pode colocar 2 mezuzot em uma porta. Ou seja, os mandamentos divinos, eles devem ser caprichados, mas eles não podem ser acrescentados. E
Você não pode acrescentar um mandamento da Torá, você não pode tirar o mandamento da Torá. Então, a partir daí, o nosso povo que tinha 7 mandamentos, que eram os mandamentos dos Bnei Noach, a gente recebeu um upgrade para 613 mandamentos. Continuação. A partir desses 613 mandamentos que estão no Pentateuco, estão na profecia de Moshe Rabbeinu, nós não podemos acrescentar nada. Então os profetas vêm acrescentar no capricho da Torá, os sábios vêm acrescentar, fazer uma cerca em volta da Torá, mas acrescentar um mandamento, tirar um mandamento, isso a gente não pode fazer. E então nessa aula de hoje, dentro do nosso projeto, nosso novo projeto, amigos da ONG Torá, amigos da ONG Rabino Gloiber, todo mundo, antigamente a gente era ONG Torá. Aí todo mundo perguntava o que é ONG Torá, será que é uma igreja evangélica, será que é, vai saber o que é isso, esses nomes aí, hoje em dia, quem está usando esses nomes são as pessoas de outras religiões. Então a gente tinha que falar ONG Torá, é ONG do Rabino Gloiber. Até que agora já a diretoria da ONG mudou, fez um upgrade no nome da ONG, já ficou ONG Rabino Gloiber, para tirar essa dúvida. E agora, nosso novo projeto, eu vou apresentar para vocês aqui, como sempre, nosso novo projeto aqui, é o projeto Amigos da ONG Rabino Gloiber, nosso diretor das diretoras. Shalom, Braha. Eita, eu botei minha mão na frente. Shalom para todos. Opa, com bandeirinha de Mashiach, parabéns, que essa é a nossa linha. Tá faltando outra. Se puder apresentar o nosso projeto Amigos da ONG Rabino Gloiber. Então, o nosso projeto Amigos da ONG é assim. O Rabino Gloiber, ele é professor e o melhor. Então, nós estamos com um projeto assim. Nós estamos com 3 cursos já em andamento com o Rabino Gloiber. E a nossa intenção não é vender cursos, né? Então, a gente lançou esse projeto Amigos da ONG, onde você vai pagar uma parcela de R$ 77,00 mensal, entre o dia 1º ao dia 10 de cada mês. E você vai ter acesso a todos os cursos. Você vai ter acesso a material exclusivo que o Rabino Gloiber está fazendo, com aulas sobre vários assuntos e escrevendo também. Você vai para um grupo fechado no WhatsApp, onde você vai receber todo esse material que o Rabino Gloiber está fazendo, exclusivamente para os amigos da ONG. Futuramente, tudo isso vai para o site, que meu esposo querido está fazendo, e lá dentro vocês vão ter acesso a tudo, vão se cadastrar, vai ter as formas de pagamento. Então, vai ser assim, o projeto da ONG é para você ter mais acesso à Torá. Porque o que o Rabino faz, leva a Torá até você. Um beijo e me mande mensagem. Parabéns para a nossa diretora, para o nosso diretor das diretoras. Agora estamos no nosso Centro da Cultura Judaica, agora vamos para o conteúdo exclusivo. Vamos fazer agora as gravações do conteúdo exclusivo. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlachá, Briut, Parnassá Beshefa, Bekol Tov.